Nós temos Lula e Bolsonaro, que são dois líderes corruptos, que instituíram e executaram o orçamento secreto, que são dois líderes despreparados. Aliás, Fica aqui, Lula, fica aqui. aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui, Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Pessoal, companheiros do PT, eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. Eu espero que o companheiro Lula, já que em seus quadros do PT, do PCdoB e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história. E que, infelizmente, a população fica refém de duas pessoas tão pouco qualificadas, com uma ética e com uma moral tão embaixo, e isso sim degrada a nossa discussão política. Veja só o resultado do Brasil, e eu costumo muito dizer isso porque é uma coisa que me choca muito, que me entristece muito, mas mais do que me entristece, me indigna muito. Nos últimos 40 anos, a gente apanhou de praticamente todos os outros países em desenvolvimento. Não se fala mais em comparar o Brasil com o mundo desenvolvido. O Brasil já ficou para trás de países em desenvolvimento, né? Eu trago alguns exemplos. Acho que o Sudeste Asiático chama mais atenção. Primeiro, porque é a região do mundo que mais cresce hoje. E segundo, porque a gente consegue fazer comparações que mostram o quanto a gente é miserável sem perspectiva de melhora, sendo refém de debates como Lula e Bolsonaro, que entristece seu principal debate, tema de debate do país. O aluno mais pobre, o aluno da escola mais pobre do Vietnã, ele tem uma nota de matemática praticamente igual ao aluno da escola mais rica do Brasil. Olha só, a gente está falando de um país que sim, pelo menos 2 vezes mais pobre do que o Brasil, que tem mais desigualdade do que o Brasil, que tem mais problemas sociais do que o Brasil, e que, ao mesmo tempo, fez investimentos e, mais do que investimentos, gerenciou políticas públicas que permitiu com que o filho do mais miserável tivesse a mesma nota do filho do bilionário do Brasil. Mas aí eu vou fazer uma parte. O governo Lula é o que mais investe em educação. Aí é que tá. O Vietnã tem a metade mas a educação de qualidade... dos investimentos em educação do que a gente tem. O problema da educação no Brasil não é dinheiro. O problema da educação do Brasil é gestão. A gente está jogando dinheiro da educação no lixo. Não adianta você colocar mais dinheiro se o dinheiro está indo para o lixo. Eu fui presidente da Comissão de Educação. A gente não tem indicador de educação infantil. Então, assim, o momento em que 85% do cérebro humano se forma, que é na primeira infância, nós não temos um indicador para avaliar se aquela criança está sendo bem educada ou não está. Então não interessa o quanto dinheiro a gente joga, porque a gente sequer sabe qual que é o status de onde a gente está partindo, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então tem que mudar a educação de base, começar lá. Então, isso não tenho a menor dúvida disso. Olha, deixa eu entrar mais um pouquinho. Ó. O Israel está perguntando assim, dentro disso aí, qual que é a proposta do senhor, então, para esse Brasil melhor? Bom, proposta para Brasil melhor é uma pergunta muito ampla. Quanto tempo vocês têm aqui? Tem vários. Quantos anos vocês têm de podcast? Da educação, ele já disse. Do ponto de educação, então, uma coisa básica, né? Tem indicador. Você não pilota um avião... Mas isso ao longo do tempo vem ficando ruim. Quando eu fiz o primário, que chamava lá atrás, era melhor que agora, melhor na época que o pessoal... Então isso está desgastando e não é só de um governo. Essa lei de responsabilidade é errado também, É de né? décadas. É de décadas. Então, é por isso que eu disse, os últimos 40 anos que a gente ficou para trás. Veja, eu não tenho nenhuma paixão por criticar governo A ou governo B. Eu acho que pelo menos desde 1988, ou mesmo durante todo o período da ditadura militar, nós fracassamos enquanto nação. Sim. Nós ficamos para trás de outros países. Agora sim. A gente tinha um PIB per capita que era 1/10 do da China. A gente tinha uma renda média que era 1/10 do da China. Hoje o chinês está ganhando mais do que a gente. Eu lembro que, não muito tempo atrás, 10, 15 anos, o brasileiro falava, que absurdo, né? O trabalho escravo na China. Agora, o nosso trabalhador está trabalhando mais e ganhando menos. Mas então me diga uma coisa. O Congresso tem que trabalhar e votar pautas para o povo. O Congresso, ano passado, passou o ano inteiro trabalhando em pautas para salvar Bolsonaro. Então, assim,
Eu acho que a culpa são de todos que estão lá, que é de competência do Congresso. Você apresenta, você diz que é difícil passar uma emenda lá para... Cara, então o que um deputado está lá fazendo se ele não luta por uma política social a favor do povo? Ele quer só para si, só para si? Então, me corrija se estou errada. É correto dizer que um deputado prometer para o seu eleitor que ele vai fazer tal coisa, ele não vai fazer porque vai depender de aprovação lá de todo mundo, é isso? Não acho que seja isso, porque é possível você fazer. Agora, não adianta, o que não dá para um deputado prometer é que ele vai ter maioria no Congresso Nacional, porque quem tem maioria é o governo, né? Aí a promessa, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Mas quem tem mais poder legislativo no Brasil é o Executivo. O Executivo tem o poder de mandar medida provisória, o Executivo tem o poder de mandar projetos sobre organização da administração pública. Quem tem o maior poder hoje é o Congresso. Negativo. O Congresso se apoderou de uma coisa que não é de competência deles. Negativo, eu discordo plenamente de você. O governo sempre tem maioria. Agora, ele pode ser derrotado em algumas matérias, mas na maioria delas e nas mais importantes, o governo tem maioria. Hoje Lula o governo tem 134 a favor dele, na bancada dele. Bobagem. 134 é quem vota com o governo independentemente de qualquer coisa. Agora, a base do governo que vota com base na distribuição de cargos, de emendas e de ministérios, isso vai para mais de 300. O governo aprovou, né? Há todo esse chiado por parte da Gleisi Hoffmann e do Zé Guimarães em relação ao Congresso, mas veja que o último discurso do Lula foi falando tudo que a gente precisou, o Congresso aprovou. O Lula falando, não sou eu. Outro ponto. Quais foram as grandes medidas do governo que o Congresso barrou? Aumento do número de ministérios, o Congresso aprovou. Centenas de bilhões de reais de rombo na PEC da transição, o Congresso aprovou. O arcabouço fiscal, o Congresso aprovou. Todos os aumentos da taxação das buzinhas, o Congresso aprovou. Todos os aumentos de impostos que teve, o Congresso aprovou. Então, assim, nenhuma medida que era fundamental, que o governo de fato colocou a máquina para construir maioria, o Congresso barrou. Queria que você falasse um pouquinho que o candidato de vocês para presidente do Partido Missão é Renan Santos. Fala um pouquinho dele, porque você não tem idade para ser candidato. Você olha para ele tem 30 anos e a idade é 35, não é isso? Isso. Fala um pouquinho do Renan para nós. Olha, o Renan, primeiro, é o único que possui um projeto de Estado, né, que é coerente e que é ideológico, ele é programático. A gente fez uma coisa chamada Livro Amarelo, e a gente chamou especialistas de várias áreas, né, do país inteiro para construir teses, primeiro, para dizer qual que é o histórico do Brasil, onde é que a gente está hoje e onde é que a gente quer chegar. E todos os anos a gente vai publicar novos livros criticando os livros do ano anterior. Então a gente vai estar constantemente revendo e reanalisando as nossas ideias. Mas nós temos um programa muito sólido para infraestrutura, para defesa, para meio ambiente, para segurança pública, para orçamento público, para economia. Então, todos os temas relevantes para o país foram debatidos e a gente tem um programa sólido para isso. Outro ponto. O único que tem a coragem de falar o que precisa ser feito, tanto do ponto de vista de segurança pública como do ponto de vista de orçamento público, é o Renan. E eu digo o porquê. Primeiro, em relação à segurança pública, nós somos os primeiros a levantar o tema da guerra às facções, da guerra literal às facções. Aliás, a gente defende, e você até falou, né, que no MBL a gente foi criticado por ser radical. Eu acho que não tem como não ser radical num país tão profundamente corrupto e que deu tão profundamente errado quanto o Brasil. Eu olho para todas as instituições públicas e privadas e eu vejo no topo gente profundamente corrupta. Um projeto de tornar o país refém de uma elite pública e privada burra, despreparada e corrupta muito grande. Não tem como você não ser radical conhecendo uma realidade dessas de perto e vendo o fracasso que o nosso país é em praticamente todas as áreas. Né, com raríssimas e honrosas exceções, né, a aviação civil, a gente está em São José, sim, né, capital do avião. A pesquisa agropecuária da Embrapa, as pesquisas de medicina da USP. Então, há honrosas exceções, mas, em regra, praticamente todas as políticas públicas nós não somos nem medíocres, porque para ser medíocre a gente precisa melhorar muito. Então, do ponto de vista da segurança, os primeiros a falar sobre a declaração de guerra às facções, inclusive com a declaração de um estado de sítio, né, do nosso país, para permitir que você tenha a proibição da reunião pública dessas facções e que você tenha a flexibilização também de mandados de busca e apreensão contra esses faccionados para retomada de territórios, inclusive com intervenções federais nos estados em que a situação está mais grave, ainda que com a cooperação
das polícias militares dos governos estaduais. Nós achamos que as Forças Armadas têm que ser linha auxiliar das polícias militares, que estão mais acostumadas com o confronto com o território, com as facções, mas é fundamental que os equipamentos e os homens das Forças Armadas estejam à disposição para a gente fazer retomada de território. É inaceitável e eu vejo muitos petistas falando em soberania. O Brasil não é um país nada soberano. O Brasil é um país que qualquer país desenvolvido instala e causa um prejuízo gigantesco para a gente. O Brasil é um país que não tem soberania sobre o seu próprio território. A gente tem lá 40% do Rio, de um estado tão importante, tão grande quanto o do Rio de Janeiro, que não tem controle sobre o seu próprio território. Que o presidente da República, aqui mesmo, a favela do Moinho, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o Lula mandou o ministro Macedo negociar com a ONG do PCC para ele poder subir onde esse fio o presidente da República, precisar pedir autorização, pedir licença para pisar no território nacional, isso não existe. Então não há soberania sem retomada de território. E o outro ponto, desvinculação de todas as receitas do orçamento público. A gente precisa acabar, e aí não tem nenhum candidato à presidência da República que vai falar em corte de emenda parlamentar. Não tem nenhum candidato que vai falar. Não, eu não sou candidato à presidência da República, mas o Renan vai. Não só mas vai eu falo como deputado. deputado. Candidato. Meu candidato já fala, né? Não vai falar, ele já fala, né? É sobre corte dos privilégios bilionários para a elite pública e para a elite privada do nosso país, sobre a necessidade que a gente tem de flexibilizar o orçamento. Eu quero ver esse Renan, o candidato do Munição, dizer assim: eu sou contra as emendas. Você pode ver, eu te mando o vídeo hoje. Falar, ele já falou. Até mesmo a questão de desfavelização que a gente estava falando, esse é outro ponto que nós somos os primeiros a bater.